Mãe? Mãe? É você mesmo? Pequena cidade de Palmeira dos Índios, interior de Alagoas, sábado de manhã, agosto de 2024. Homem de 42 anos parado na frente de casebre de madeira podre. Seu nome era André Oliveira, terno caro, relógio de 80 mil reais, BMW preta na rua. Do outro lado uma senhora de 68 anos, magra demais, roupa rasgada, pés descalços. Seu nome era Dona Maria, mãe que ele não via há 20 anos. André? Meu filho? É você mesmo? Voz fraca, mãos tremendo, olhos que não acreditavam. Sou eu, mãe, voltei. Mas quando André olhou ao redor ficou em choque total. Casebre com teto furado, paredes caindo, chão de terra batida. Sem água encanada, sem luz elétrica, sem nada. Mãe, o que aconteceu? Onde estão meus irmãos? A casa que eu deixei. Dona Maria começou a chorar segurando no batente da porta podre. Filho, tem tanta coisa para te contar. Tanta coisa que você não sabe. Tanta dor que passei esses 20 anos. André entrou no casebre e viu. Colchão no chão, fogão de lenha quebrado, panela velha com água suja. Mãe, como você chegou nesse ponto? Eu mandava dinheiro todo mês por 15 anos. Mandava 2 mil reais, 3 mil reais, às vezes 5 mil reais. Onde foi parar tudo isso? Dona Maria sentou no chão porque não tinha cadeira. Filho, senta aqui do lado de mim. Vou te contar a verdade que escondi por 20 anos. Verdade sobre seus irmãos, sobre o dinheiro, sobre tudo. E a história que ela contou partiu o coração de André em pedaços. Mas também acendeu fogo de vingança que ninguém esperava. E nos próximos 30 dias aquela família ia passar por transformação que ninguém imaginava. Antes de contar essa história devastadora que aconteceu em Alagoas este ano, se inscreve no canal, deixa o like e comenta se você tem irmão que não presta. Porque o que você vai ouvir sobre traição familiar, filho que venceu e mãe que sofreu vai te fazer chorar e se revoltar ao mesmo tempo. Tudo começou com o filho que foi embora, mãe que ficou e irmãos que roubaram tudo. André Oliveira nasceu em 1982 em Palmeira dos Índios, Alagoas. Família pobre, pai pedreiro, mãe lavadeira. 5 irmãos, André o mais velho, depois Carlos 40, Roberto 38, Júlia 36 e Marcelo 34. Família grande, casa pequena, comida pouca. Pai faleceu quando André tinha 16 anos. Caiu de andaime, morreu na hora. Dona Maria ficou viúva com 5 filhos para criar. Vou trabalhar dobrado para vocês não passar fome. André como mais velho ajudava. Trabalhou desde 12 anos vendendo picolé, lavando carro, carregando feira. Tenho que ajudar minha mãe. Mas tinha sonho grande. Vou sair dessa cidade, vou ser alguém. Vou dar vida boa para minha mãe. Aos 18 foi aprovado em curso técnico em São Paulo. Mãe, vou para São Paulo estudar. Filho, São Paulo é longe demais. Eu sei, mãe, mas aqui não tem futuro. Lá eu estudo, trabalho, cresço. E mando dinheiro para a senhora. Dona Maria chorou, mas apoiou. Vai, filho, realiza teu sonho. Só não esquece da sua mãe. Nunca vou esquecer, mãe, prometo. André foi com 200 reais na mochila em 2000. Vou voltar rico, vou cuidar da senhora. São Paulo foi difícil no começo. Morou em pensão de 150 reais por mês dividindo o quarto com 3 pessoas. Estudava de dia, trabalhava de noite como segurança. Durmo 4 horas, mas tá valendo. Formou em 2 anos, conseguiu emprego de técnico. Salário 1.200 reais, mandava 400 reais pra mãe todo mês. Não é muito, mãe, mas ajuda. Ajuda sim, filho, Deus te abençoe. Trabalhou duro, fez faculdade AD de engenharia. Aos 25 era engenheiro ganhando 4 mil reais. Mandava 1.000 reais pra mãe por mês. Mãe, isso é pra senhora, não divide com meus irmãos. É pro seu conforto. Tá bem, filho, uso só pra mim. Mas era mentira, ela dividia com todos. Aos 28 abriu empresa própria de engenharia. Cresceu rápido, clientes grandes, obras milionárias. Aos 30 mandava 3 mil reais por mês. Aos 35 mandava 5 mil reais por mês. Com esse dinheiro mãe já deve ter reformado casa. Já deve estar confortável. Mas ligações foram ficando raras. No começo falavam toda semana. Depois todo mês. Depois só em aniversário e Natal. Trabalho me consome, mãe, desculpa não ligar mais. Tudo bem, filho, entendo. 20 anos sem voltar para casa. Vou voltar quando tiver muito rico. Quando puder dar tudo o que mãe merece. E em 2024 esse dia chegou. Aos 42 anos, milionário, dono de construtora de 50 milhões de reais. Agora sim vou voltar. Vou levar minha mãe para morar comigo em São Paulo. Vou dar vida de rainha para ela. Mas quando chegou em Palmeira dos Índios, descobriu verdade que destruiu ele. André chegou em Palmeira dos Índios dirigindo BMW. Vim buscar minha mãe. Foi direto pro endereço que tinha. Rua das Flores 243, casa de 3 quartos que cresceu. Mas quando chegou no endereço viu outra casa. Grande, moderna, pintada, portão automático. Reformaram? Ficou bonita. Tocou campainha, homem de 35 anos atendeu. Posso ajudar? Oi, procuro Dona Maria Oliveira, ela mora aqui. Dona Maria? Não conheço. Comprei essa casa há 5 anos de um tal de Carlos. André ficou confuso. Carlos? Meu irmão Carlos?
Não sei, só sei que comprei dele. E Dona Maria morava aqui antes? Acho que sim, não sei detalhes. André foi perguntar pros vizinhos. Seu Antônio, lembra de mim? André, filho de Dona Maria. André? Menino, tu cresceu. Sumiu do mapa. Pois é, seu Antônio, voltei agora, onde tá minha mãe? Seu Antônio ficou com cara estranha. André, tua mãe, ela mora num casebre no fim da rua. Casebre? Como assim? Teus irmãos venderam a casa, expulsaram ela. Ela mora numa tapera horrível faz 5 anos. André sentiu o mundo girar. Meus irmãos venderam a casa da minha mãe. Venderam filho, e ficaram com dinheiro. Deixaram tua mãe na miséria. Onde ela tá? Me leva lá. Foi até o fim da rua, área de invasão. Casebres de madeira, esgoto a céu aberto, lixo por todo lado. É ali aquele da porta verde caindo. André se aproximou tremendo de raiva e tristeza. Bateu na porta de madeira podre. Dona Maria abriu e foi o reencontro da introdução. Agora mãe e filho sentados no chão de terra. Mãe, me conta tudo, do começo. Dona Maria respirou fundo começando história. Filho, quando você foi embora eu fiquei sozinha com 4 filhos. Carlos tinha 18, Roberto 16, Júlia 14, Marcelo 12. Trabalhei de lavadeira para sustentar todos. Até você começar a mandar dinheiro. Quando você mandou primeiro R$ 400 eu fiquei tão feliz. Mas seus irmãos viram o dinheiro. E começaram a pedir. Mãe, me dá R$ 50 para sair. Mãe, preciso de R$ 100 para roupa. Eu dividia filho, não conseguia negar. Você mandava R$ 400, eu ficava com R$ 100. Resto ia para os seus irmãos. André ouvindo com o coração apertando. Quando você subiu para R$ 1.000 por mês? Seus irmãos exigiram mais. Carlos disse, mãe, André manda isso, a gente merece metade. Comecei a dar R$ 600 para eles, ficava com R$ 400. Quando você mandou R$ 3.000. Aí piorou filho, muito pior. Carlos, Roberto e Marcelo se juntaram. Disseram, mãe, você não precisa de tanto. Divide com a gente. Eles pegavam R$ 2.500, eu ficava com R$ 500. Mas mãe, por que você aceitou? Porque tinha medo, filho. Carlos bebia, Roberto usava droga. Eles me ameaçavam. Diziam que se não desse eles me batiam. E bateram filho, me bateram várias vezes. Dona Maria levantou blusa mostrando cicatrizes. Isso aqui foi Carlos com cinto. Isso foi Roberto com cabo de vassoura. André chorando de raiva. Eles te bateram? Bateram filho, muitas vezes. E Júlia? Ela também. Júlia foi pior que os homens. Ela casou com um homem rico aos 25. Mudou para Maceió e nunca mais voltou. Nem ligava, nem visitava, nada. Esqueceu que tinha mãe. E há 5 anos aconteceu o pior. Carlos disse, mãe, essa casa tá em seu nome. Passa pro meu nome que eu cuido. Eu confiei filho, passei a casa pro nome dele. Um mês depois ele vendeu. Vendeu por R$ 150.000 e dividiu com Roberto e Marcelo. R$ 50.000 cada um. E eu? Fiquei sem nada. Me expulsaram da minha casa. Carlos disse, mãe, vai morar na rua, não é problema nosso. Consegui esse casebre por R$ 200 por mês. Mas há 2 anos não tenho nem isso. Dono deixa eu ficar de favor porque tenho pena. Como você sobrevive, mãe? Cato tinha filho, vendo por R$ 50 por semana. Pego comida da igreja, da caridade dos vizinhos. Sobrevivo porque Deus é bom. E o dinheiro que eu mandava? Parou de chegar. Parou filho, há 5 anos. Carlos interceptava, ia no correio, pegava antes de mim. Mudou o endereço pro nome dele. Você mandava R$ 5.000, ele pegava tudo. Durante 5 anos? Durante 5 anos, filho. Por que você não me contou? Por que Carlos ameaçou? Disse que se eu contasse ele me matava. E eu acreditei, filho, ele é capaz. André levantou com punhos cerrados. Onde eles estão? Onde? André saiu do casebre furioso. Mãe, fica aqui, vou resolver isso agora. Foi atrás de Carlos primeiro. Perguntou pros vizinhos. Carlos Oliveira, sabem onde mora? Mora na rua principal, Casa Amarela. André dirigiu até lá, casa grande. 2 andares, 3 carros na garagem, piscina na frente. Filho da mãe construiu o império com meu dinheiro. Bateu na porta com força. Carlos abriu, barrigudo, cerveja na mão, 11 horas da manhã. Quem é o André? Ficou branco de susto. Oi, irmão, faz tempo, né? André segurou Carlos pelo pescoço. Onde tá o dinheiro que você roubou? Que dinheiro, André? Do que você tá falando? Os R$ 5.000 que eu mandava todo mês por 5 anos. R$ 300.000 que você roubou da nossa mãe. Eu não roubei, ela me dava. Mentira. Você interceptava no correio. E vendeu a casa dela. Deixou nossa mãe morando em casebre. Carlos tentou se soltar. Solta, André, não foi só eu. Roberto e Marcelo também pegaram. Nós dividimos, foi justo. Justo? Roubar da própria mãe é justo? Esposa de Carlos apareceu. Carlos, quem é esse? É meu irmão Amanda, o que mora em São Paulo.
Ah, o rico, ela disse com desdém. Rico que sustentou vocês por 15 anos. Enquanto minha mãe morria de fome. André soltou Carlos. Vou te dar 24 horas para devolver metade. 150 mil reais em dinheiro. Ou eu te processo e te arrasto na justiça. Não tenho mais esse dinheiro, André. Gastei tudo, casa, carro, viagens. Então vende e me paga. Você tem 24 horas. Foi atrás de Roberto. Morava em casa menor, mas ainda confortável. Tocou campainha, Roberto atendeu drogado. Olhos vermelhos, fala enrolada. André? Que surpresa, mano. Cadê o dinheiro, Roberto? Que dinheiro? Que você roubou da mãe? Ah, aquilo, gastei, André. Gastei com quê? Com droga, com bebida, com mulher. Gastei tudo, não tenho mais nada. Você gastou 100 mil reais com droga? Gastei, mano, foi rápido. André deu soco na parede. Você é um lixo, Roberto. Eu sei, mano, eu sei. Vou internar você à força se precisar. Mas primeiro você me paga 50 mil reais. Vende essa casa, vende tudo, me paga. Marcelo foi mais difícil de achar. Ninguém sabia onde morava. Marcelo sumiu, deve estar preso. André descobriu que Marcelo mesmo estava preso. Cadeia de Maceió, furto e agressão. Foi visitar no dia seguinte. Marcelo apareceu magro, marcas de briga. André? Que você faz aqui? Vim buscar o que você roubou. Roubei? Roubei nada. Roubou sim, 50 mil reais da venda da casa. Ah, aquilo, também gastei, mano. Com o quê? Com o jogo, apostei tudo e perdi. André deu risada de nervoso. Vocês três são escória. Destruíram nossa mãe, roubaram dela. E agora não tem nada para devolver. Desculpa, mano. Marcelo tentou. Desculpa, não adianta. Você vai ficar preso. Eu não vou pagar advogado. Apodrece aí. Marcelo chorando. André, por favor. Nada de por favor. Você teve 20 anos para fazer diferente. Escolheu roubar, agora aguenta. André voltou pro hotel chorando. Meus irmãos são monstros. Como fizeram isso com nossa mãe? Ligou para Júlia pela primeira vez em 10 anos. Alô? Júlia, é o André. Silêncio do outro lado. André? Nossa, faz tempo. Faz mesmo, e você sabe por que não liguei antes? Não. Por que você abandonou nossa mãe? Casou com um rico e esqueceu dela. Ela morou em Casebre por 5 anos. E você em mansão em Maceió. Eu não sabia, André. Mentira. Você sabia sim. Vizinhos me contaram que te ligaram. Te avisaram que mãe estava mal. E você ignorou. Júlia começou a chorar. André, meu marido não deixava. Ele disse que mãe ia pedir dinheiro. Que eu devia esquecer minha família pobre. E você obedeceu. Escolheu o marido rico em vez da mãe. Eu tinha medo de perder ele, André. Pois você perdeu a mãe. E eu nunca vou te perdoar. Desligou na cara dela. Passou 3 dias organizando tudo. Primeiro, advogado. Quero processar Carlos e Roberto por apropriação indébita. E quero reaver casa que foi vendida ilegalmente. Dona Maria assinou sob coação. Advogado confiante. Tenho 90% de chance de ganhar. Mas vai demorar 2 anos. Não importa, faça. Segundo, médico para mãe. Levou Dona Maria no melhor hospital. Ela tá desnutrida, anêmica, tuberculose estágio inicial. Precisa internar urgente. Interna, gasta o que precisar. Dona Maria resistiu. Filho, não gasta dinheiro comigo. Mãe, eu tenho dinheiro. E vou gastar tudo com a senhora se precisar. Ficou 1 mês internada. André pagou 80 mil reais em tratamento. Não importa o valor, só quero ela bem. Terceiro, casa nova. Enquanto mãe estava internada, comprou casa. 3 quartos, 150 metros quadrados, centro da cidade. 300 mil reais à vista. Mobiliou completa, 100 mil reais. Quando mãe sair, vai para casa dela. Quarto, pensão para mãe. Advogado, quero estabelecer pensão mensal. 5 mil reais todo mês pro resto da vida dela. Direto na conta dela, que ninguém toca. Feito, vou documentar tudo. 1 mês depois Dona Maria teve alta. Filho, tô me sentindo nova. Ganhei 8 quilogramas, tuberculose curada, exames normais. Porque agora tem quem cuide da senhora. E nunca mais vai faltar nada. Levou ela para casa nova. Dona Maria chorou vendo. Isso aqui é meu filho. É todo seu mãe, escritura no seu nome. Ninguém pode tirar, ninguém pode vender. Tá protegido por contrato. Ela caiu de joelhos chorando. Obrigada, filho, obrigada. Não tem que agradecer, mãe. Isso eu devia ter feito 20 anos atrás. Me perdoa por ter demorado. Não, filho, você não sabia. A culpa é dos seus irmãos, não sua. André organizou reunião com todos os irmãos. Compareçam ou vou atrás de vocês. Carlos, Roberto e Júlia foram. Marcelo continuava preso. Local, sala da casa nova da mãe. Dona Maria sentada na cabeceira. André de pé, advogado ao lado. Chamei vocês aqui por um motivo. Acabou o que vocês fizeram com nossa mãe.
Carlos, você vai devolver 150 mil reais. Roberto, você vai devolver 50 mil reais. Júlia, você vai pagar 50 mil reais de pensão atrasada. Ou eu processo todos por abandono de incapaz. Carlos tentou argumentar. André, eu não tenho esse dinheiro. Então vende sua casa. Vende seus carros. Vende tudo. Você construiu o império com dinheiro que eu mandei pra mãe. Não é seu, nunca foi. Mas eu tenho família, André. E eu? Não tenho. Você roubou da sua mãe por 5 anos. Agora devolve ou vai preso. Advogado, explica pra ele. Advogado abriu pasta. Carlos, apropriação indébita de idoso. 3 a 6 anos de prisão. Mais restituição em dobro. Você vai ter que pagar 300 mil reais. Ou concorda agora com 150 mil reais. Carlos ficou branco. Tá bom, eu pago. Mas preciso de tempo. 6 meses, vende tudo e me paga. E se não pagar? Aí sim eu te processo e você vai preso. Roberto chorando. André, eu não tenho nada. Gastei tudo com droga. Casa tá hipotecada, deve pro banco. Então você vai trabalhar e me pagar. 1.000 reais por mês por 50 meses? Se atrasar um mês, prisão. E vai se internar para largar droga. Eu pago clínica, mas você fica lá. 3 meses internado, sem sair. Roberto aceitou chorando. Tá bom, mano, eu vou. Júlia tentou se defender. André, meu casamento acabou. Marido me deixou quando soube que voltei a falar com vocês. Tô sem dinheiro, sem casa, sem nada. Bom, agora você sabe como mãe se sentiu. Mas vou ser generoso com você. 1.000 reais por mês por 50 meses também. E você vai visitar mãe todo domingo. Se faltar um domingo, acordo acaba. Tá bom, André, prometo. Dona Maria assistindo tudo calada. Mãe, a senhora quer falar algo? Ela se levantou tremendo. Quero sim, filho. Olhou para os 3 filhos. Vocês me destruíram. Me bateram, me roubaram, me abandonaram. Passei fome enquanto vocês comiam. Passei frio enquanto vocês viviam no conforto. Fui humilhada, catei lixo para sobreviver. E vocês nem ligaram. Mas sabe o que mais dói? Não é o dinheiro, não é a casa. É saber que criei monstros. Que meus filhos são capazes de fazer isso com própria mãe. E por isso eu nunca vou perdoar vocês. Nunca. Podem cumprir o que André mandou. Mas não entram mais na minha vida. Pra mim vocês morreram. Silêncio pesado na sala. Carlos tentou se aproximar. Mãe, por favor. Sai. Não me toca. André empurrou Carlos. Você ouviu, sai. Os 3 saíram cabisbaixos. Dona Maria desabou chorando no colo de André. Filho, só você prestou. Só você se importou. Só você é meu filho de verdade. Carlos vendeu casa grande por 400 mil reais. Paguei dívidas, sobrou 150 mil reais. Deu tudo pro André. Aqui, como prometido. Agora tá quite comigo. Não tá quite com mãe. Mas pelo menos cumpriu. Carlos mudou para casa simples. Apartamento de 2 quartos, aluguel 1.200 reais. Esposa quase largou dele. Viemos de mansão para isso. Amanda, a mansão foi construída com dinheiro roubado. Agora vamos viver do que é nosso. Do meu trabalho honesto. Carlos voltou a trabalhar de verdade. Pedreiro como o pai foi. Voltei pro começo, mas pelo menos com dignidade. Tentou visitar mãe várias vezes. Dona Maria recusava. Não quero ver você. Mas mãe, me arrependo. Arrependimento não apaga 5 anos de sofrimento. Me deixe em paz. Carlos continuou tentando. Um dia ela me perdoa, tenho que acreditar. Roberto entrou na clínica. 3 meses de internação intensiva. A abstinência foi horrível. Quero desistir, não aguento mais. Não desiste, Roberto. André visitava toda semana. Você consegue, é mais forte que droga. Saiu da clínica 12 quilogramas mais magro, mais limpo. Primeira vez em 15 anos que tô sóbrio. Começou a trabalhar de ajudante de mecânico. Salário 1.800 reais, pagava 1.000 reais pro André. Sobrava 800 reais para viver. É pouco, mas é honesto. Pela primeira vez trabalhando com dignidade. Tentou visitar mãe também. Dona Maria aceitou uma vez. Você tem 5 minutos. Mãe, me perdoa pelo que fiz. Eu tava perdido na droga. Não tô me desculpando, só explicando. Sei que fui monstro. Mas tô tentando ser homem agora. Dona Maria ouviu em silêncio. Você quase me matou, Roberto. Me bateu, me roubou, me humilhou. Como eu perdoo isso? Não sei, mãe, talvez nunca perdoe. Mas vou passar o resto da vida tentando compensar. Não quero seu dinheiro. Quero seu perdão. Ainda não posso dar, Roberto. Ferida é funda demais. Entendo, mãe, vou esperar. Júlia perdeu tudo no divórcio. Marido rico ficou com tudo. Você escolheu família pobre, fica com eles. Voltou para Palmeira dos Índios sem nada. André, posso trabalhar para você? Para mim? Como? Sei contabilidade, posso cuidar das contas da mãe. Fazer compras para ela, organizar documentos. Sem salário, só pela chance de compensar.
André pensou. Tá bom, mas qualquer deslize você sai. Júlia trabalhou duro. Todo dia na casa da mãe ajudando. Limpeza, compras, organização, tudo. Filha, não precisa fazer tudo isso, Dona Maria dizia. Preciso sim, mãe, preciso muito. Me perdoa por ter te abandonado. Por ter escolhido dinheiro em vez da senhora. Fui covarde. 6 meses depois, Dona Maria começou a amolecer. Júlia, senta aqui do meu lado. As duas conversaram por 3 horas. Mãe, chorei todos os dias pensando na senhora. Mas tinha medo do meu marido. Ele me controlava, dizia que você ia me envergonhar. Que eu tinha que esquecer minha origem. E eu obedeci como idiota. Dona Maria segurou mão dela. Júlia, você me machucou. Mas vejo que se arrepende de verdade. E mãe não consegue guardar rancor de filha para sempre. Então, eu te perdoo. As duas choraram abraçadas. Mas Carlos e Roberto ainda não perdoam. Eles me bateram, me roubaram. Isso é diferente de abandono. Entendo, mãe, cada ferida tem tempo diferente. Dezembro de 2026, 2 anos após o encontro. Dona Maria com 70 anos completamente transformada. Pesava 65 quilogramas, saudável, feliz, ativa. Parece ter 55 anos, médico disse. Senhora tá com saúde de jovem. Casa sempre cheia de gente. Vizinhos visitando, pessoal do projeto social, netos. Minha vida virou festa constante. Projeto Mãe Maria Ajuda cresceu muito. 500 marmitas todo sábado. Distribuição de roupas, cobertores, remédios. André financia tudo, 10 mil reais por mês. Mas quem gerencia sou eu. Virou líder comunitária respeitada. Dona Maria é santa da nossa cidade. Carlos trabalhando honestamente. Construiu boa reputação como pedreiro. Carlos é trabalhador sério, cumpre prazo. Casamento quase acabou, mas resistiu. Amanda entendeu que vida simples é digna. Melhor que mansão construída com roubo. 2 filhos que nunca conheceram a avó. Papai, por que vovó não gosta da gente? Porque papai fez coisa muito ruim com ela. E ela ainda não perdoou. Tentava visitar mãe todo mês. Dona Maria aceitava mais fria. Pode ficar 10 minutos. Não senta, não toma café, só fala o que quer. Mãe, como tá se sentindo? Bem, longe de você. Entendo, posso trazer meus filhos? Não, não quero conhecer. Eles são inocentes, mãe. São, mas eu não aguento olhar para eles. E lembrar do que você fez. Carlos saía chorando toda vez. Um dia ela me perdoa, um dia. Roberto 2 anos limpo. Melhor fase da vida. Virou mecânico-chefe, salário R$ 3.500. Pagou tudo que devia pro André. 50 mil reais completos, Tokite. Tá quite comigo, Roberto. Agora falta quitar com mãe. E isso não sei se tem preço. Começou a frequentar igreja. Encontrei Deus, me ajuda a não recair. Casou com mulher simples da igreja. Meu nome é Carla, trabalho de professora. Sei do seu passado, mas acredito na sua mudança. Os dois vivendo simples, mais feliz. R$ 3.500 mais R$ 2.800 dá igual R$ 6.300. Sobra para viver bem e até economizar. Tentava visitar mãe de 2 em 2 meses. Dona Maria aceitava visitas curtas. Como você tá, Roberto? Bem, mãe, 2 anos limpo, trabalhando, casei. Que bom, fico feliz por você. Mãe, me perdoa um dia. Não sei, filho, não sei. Você me bateu tanto. Me machucou tanto que a ferida não fecha. Entendo, mãe, vou continuar esperando. Júlia completamente integrada. Morava em casa pequena perto da mãe. Trabalhava gerenciando projeto social. André me paga R$ 3.000 para gerenciar. Visitava a mãe todos os dias. Júlia, você tá ficando chata, Dona Maria brincava. Deixa, mãe, quero compensar 10 anos longe. As duas viraram amigas de novo. Júlia foi a única que conseguiu meu perdão total. Porque arrependimento dela é real. E ela prova todo dia. 2029, 5 anos após o encontro. Dona Maria com 73 anos, plena. Melhores 5 anos da minha vida. André decidiu mudar definitivamente. Vou morar em Palmeira dos Índios. São Paulo foi bom, mas mãe tá aqui. E eu perdi 20 anos longe dela. Não vou perder mais nenhum dia. Vendeu construtor em São Paulo por R$ 80 milhões. Agora tenho tempo e dinheiro para viver. Construiu mansão em Palmeira dos Índios. 500 metros quadrados, piscina, campo de futebol, tudo. Mas não para ele, para a mãe. Mãe, essa casa é sua. Filho, casa enorme demais para mim. Então vamos morar juntos. Eu, senhora, Júlia, nossos futuros filhos e netos. Casa de família de verdade. Dona Maria aceitou emocionada. Projeto social virou ONG formal. Instituto Maria Oliveira de Apoio Social. R$ 50 mil por mês de orçamento. 1.500 pessoas atendidas mensalmente. Maior ONG da região. André presidente, Júlia diretora, Dona Maria conselheira. Trabalho de família ajudando famílias. Carlos ainda tentando perdão. 5 anos visitando mensalmente. Dona Maria começou a amolecer. Carlos, você mudou mesmo. 5 anos trabalhando honesto.
sustentando família com dignidade. Talvez eu consiga te perdoar um dia. Carlos chorou ouvindo talvez. Mãe, é a primeira vez que senhora diz talvez. Sempre foi não. Porque ferida tá começando a cicatrizar. Muito devagar, mas começando. Posso trazer meus filhos? Dona Maria pensou um minuto inteiro. Pode trazer. Carlos trouxe João 8 anos e Ana 6 anos. Vovó, você existe mesmo? Papai fala tanto da senhora. Dona Maria viu netos pela primeira vez. Coração derreteu. Eles são lindos, Carlos. Abraçou os dois chorando. Vovó, por que chora? Choro porque sou feliz, minha netinha. Porque finalmente conheci vocês. Depois que crianças saíram. Carlos, seus filhos não têm culpa do que você fez. Não tem mesmo, mãe. Então, eles podem me visitar todo sábado. Sério, mãe? Sério, quero conhecer meus netos. E talvez eles me ajudem a te perdoar de vez. Roberto continuava firme. 5 anos limpo, casado, trabalhando. Maior conquista da vida. Carla engravidou. Vamos ter bebê, mãe. Dona Maria ficou feliz. Que lindo, Roberto. Parabéns. Mãe, senhora quer ser avó presente dessa criança? Claro que quero. Então, senhora me perdoa. Por que criança merece avó sem mágoa? Dona Maria respirou fundo. Roberto, você me destruiu. Drogas te transformaram em monstro. Mas vejo que você venceu. 5 anos limpo não é fácil. Então, eu te perdoo. Roberto caiu de joelhos chorando. Obrigado, mãe, obrigado. Mas tem condição. Qualquer coisa, mãe. Se recair, se voltar para a droga. Perdão acaba, entendeu? Entendi, mãe, e não vou recair. Minha família depende de mim agora. Os dois se abraçaram pela primeira vez em 10 anos. 2034, 10 anos após o reencontro. Dona Maria com 78 anos, radiante. Mesma idade que tinha quando André voltou. Mas parece outra pessoa. André com 52 anos, feliz e realizado. Melhor decisão foi voltar para casa. 10 anos ao lado da minha mãe. Não tem dinheiro que pague isso. Casou com professora da cidade, Ana Paula, 40 anos. Mulher simples, do bem, que ama minha mãe. 2 filhos, Maria 6 anos e José 4 anos. Nomes em homenagem à vovó e vovô. Dona Maria apaixonada pelos netos. São minha alegria. Carlos completamente perdoado. Levou 8 anos, mas consegui mãe. Hoje tenho mãe de volta. Jantares em família todo domingo. 15 pessoas na mesa. André, Júlia, Carlos, Roberto, cônjuges, netos. Família unida finalmente. Marcelo saiu da prisão após 8 anos. Comportamento bom, redução de pena. Chegou em Palmeira dos Índios destruído. Não tenho ninguém, não tenho nada. André deu chance. Marcelo, vou te dar emprego. Vou te dar lugar para morar. Mas se roubar de novo, acabou. Não vou roubar, André, prometo. Prisão me ensinou lição. Trabalhou 2 anos honestamente. Dona Maria resistente. Marcelo é o último que vou perdoar. Se é que vou perdoar. Mas aos poucos foi amolecendo. Ele mudou, mãe, de verdade. Trabalha, não bebe, não joga. Tá construindo vida nova. Em 2034 Marcelo casou. Mãe, quero que senhora vá no meu casamento. Por favor, seria honra. Dona Maria foi. Viu o filho mais novo casando feliz. Marcelo, você finalmente cresceu. Cresci, mãe, tarde, mas cresci. Depois do abraço com Roberto há 5 anos. Você é o último filho que me resta perdoar. Então, eu te perdoo também. Por que mãe não consegue guardar rancor eternamente? Obrigado, mãe, vou honrar esse perdão. Família completa finalmente. 5 filhos, 4 já perdoados, todos trabalhando honesto. Instituto cresceu enormemente. Maior ONG de Alagoas. 200 mil reais por mês de orçamento. 5.000 pessoas atendidas mensalmente. Tudo em nome de Dona Maria. Mulher que sofreu e agora ajuda quem sofre. André investiu 5 milhões de reais. Construindo sede própria. Com escola, consultório, cozinha comunitária. Legado da minha mãe. Dona Maria palestrante em eventos sociais. Como superei abandono e virei líder comunitária. Plateia de 1.000 pessoas emocionada. Fui abandonada em casebre. Fui roubada por próprios filhos. Mas perdoei, reconstruí, venci. E hoje ajudo quem tá onde eu tava. Ovação de 10 minutos em pé. Dona Maria decidiu escrever livro. Quero contar minha história. Para inspirar outros a não desistir. André contratou o escritor profissional. 6 meses de entrevistas. Livro lançado, do casebre à dignidade. 100.000 cópias vendidas em 1 ano. Best-seller nacional. História de superação que emociona Brasil. Renda do livro? Doada 100% pro Instituto. Não preciso de dinheiro. Preciso que história ajude mais gente. Documentário na TV. A mãe que perdoou. 10 milhões de espectadores. Dona Maria é exemplo nacional. André criou fundo permanente. 10 milhões de reais investidos. Rendimento de 50 mil reais por mês pro Instituto.
Para sempre, mesmo depois que eu morrer. Legado da mãe vai continuar por gerações. Carlos virou palestrante também. Fui filho que roubou da própria mãe. Hoje sou filho que trabalha para compensar. Mudança é possível. Roberto virou conselheiro em clínicas de recuperação. Ajudo viciados a largarem drogas. Porque eu consegui, vocês também conseguem. 15 anos limpo hoje. Júlia, diretora executiva do Instituto. Trabalho da vida toda é compensar abandono. E ajudar filhos a não abandonarem pais. Marcelo, gerente de logística do Instituto. Distribuo cestas, organizo doações. Trabalho simples mas digno. Prisão não me define mais. Família unida trabalhando por causa comum. Honrar a matriarca que sofreu mais venceu. 20 netos e bisnetos no total. Todos conhecendo história da avó. Aprendendo sobre perdão, superação, amor. Legado que passa de geração em geração. Dona Maria aos 78 anos plena. Sofri muito, mas valeu a pena. Porque dor me ensinou a valorizar alegria. Abandono me ensinou a importância de família. E miséria me ensinou a ajudar quem precisa. Então agradeço tudo. Até o sofrimento. Porque me fez quem sou hoje. Hoje, 2024, história de Dona Maria inspira milhões. De mãe abandonada em casebre. A líder comunitária respeitada. De mulher roubada pelos filhos. A matriarca de família unida. De vítima de violência. A símbolo de perdão. André, com 52 anos, não se arrepende de nada. Melhor coisa que fiz foi voltar. 20 anos longe foi erro maior da vida. Mas 10 anos perto compensaram. Cada dia com minha mãe é presente. Aprendeu lição que dinheiro não compra. Sucesso não é quanto você tem. É quanto você ama e é amado. Eu tinha 50 milhões de reais, mas estava vazio. Hoje tenho 80 milhões de reais em minha família. E família vale infinitamente mais. Carlos aprendeu sobre consequências. Roubei por anos e achei que não ia pagar. Paguei caro, perdi mãe por 8 anos. Mas aprendi que nunca é tarde para mudar. E que perdão existe, mas se conquista. Roberto venceu o demônio mais difícil. Drogas quase me destruíram. Destruíram minha relação com mãe. Mas 15 anos limpo provam que vitória é possível. E hoje ajudo outros a vencerem também. Júlia entendeu o valor de presença. Dinheiro de marido rico não valeu nada. Quando me fez abandonar minha mãe. Hoje sou pobre financeiramente, mas rica em amor. E não trocaria por nada. Marcelo descobriu dignidade tarde. Desperdicei vida toda roubando e apostando. Prisão me quebrou, mas me consertou. Hoje sou homem que pai ficaria orgulhoso. Dona Maria ensinou sobre perdão. Perdoar não é esquecer. É escolher não deixar dor te destruir. Eu poderia ter morrido com rancor. Mas escolhi viver com paz. E essa escolha me libertou. Lições dessa história? Primeira, sucesso sem família é vazio. André era rico, mas sozinho, infeliz. Segunda, nunca abandone quem te criou. Júlia aprendeu tarde, quase perdeu tudo. Terceira, perdão cura quem perdoa. Dona Maria se libertou perdoando. Quarta, mudança é possível, mas tem preço. Carlos, Roberto, Marcelo mudaram, mas custou. Quinta, dinheiro é ferramenta, não objetivo. André usou dinheiro para reconstruir amor. Sexta, família é quem fica nos piores momentos. André ficou, irmãos fugiram, diferença clara. Sétima, legado não é o que você deixa. É o que você faz enquanto vive. Se essa história te destruiu e reconstruiu, se inscreve no canal, deixa o like gigante. Comenta, você já perdoou alguém que te machucou muito? Porque perdão é ato mais difícil e mais libertador. Essa é a história de Dona Maria. Mãe que foi abandonada, roubada, espancada. Por próprios filhos que criou. Mas que perdoou. Que reconstruiu. Que venceu. E que hoje inspira milhares. Provando que dor não define destino. Que abandono não destrói caráter. Que sofrimento não impede vitória. E que mãe, mesmo machucada, mesmo traída, mesmo destruída, ainda encontra força para perdoar. E amar de novo. Obrigado por assistir até o final. E lembra sempre. Nunca abandone quem te criou. Nunca roube quem te deu tudo. Nunca machuque quem te ama. Porque um dia, quando você precisar, pode ser tarde demais. E remorso é peso que esmaga pelo resto da vida.